Um domingo espetacular com jogo na neve, tudo que de bom pode rolar com a NFL teve neste final de semana, rivalidade e jogos com muitas consequências para o restante da temporada. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa. Eu confesso a você que eu não sei por qual jogo começar, vai ser uma decisão difícil e esse vídeo aqui talvez tenha 1h30, porque tem muita coisa pra gente conversar, quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, mas ó, vocês já apoiam demais o tempo inteiro, eu confesso, tá? Eu estou emocionado com as mensagens de todo mundo que mandou aí, mostrando que tem o Toque Passa como dos canais mais vistos, ou do podcast mais ouvido, muito obrigado de coração, e vamos nessa, vai! Roda a vinheta. Vamos lá, vou começar aqui. Agora que eu percebi que eu tenho que brigar com o meu cabelo, já tá ficando ruim aqui, vou ter que cortar muito em breve. Vai ser essa briga agora, daqui até o final do vídeo. Pode ser um vídeo mais longo, então aqui embaixo na descrição tem sempre lá os capítulos, que aí você pode ir pro jogo que você quer, mas ouve o programa inteiro, né? Tem podcast de 2 horas, tudo bem que não é uma pessoa só, mas acompanha aqui o canal, dá aquela moral também para o Gol, aqui embaixo na descrição também tem o link lá, você que gosta do futebol da bola redonda, tô lá sempre, hoje eu tô de folguinha aqui, então, né, mas você confere e você ajuda, que é meu trabalho civil, então lá falando do futebol da bola redonda, e nós temos também nosso parceiro. Aqui tá Invictus, cupom Toque Passa dá 10% de desconto. Vou falar pra você, tá? Eu comprei essa daqui, comprei essa e comprei a garrafa, né? Ainda me falta comprar a camisa, veio lá com as logos. E deixa eu dizer pra você, meu pai ganhou essa mochila aqui, que adorou. Aí eu comprei essa junto, né? Chegou lá na casa dele. E o que ele fez? Ele me roubou essa mochila. Ele já me roubou, tá? Ele avisou aqui que ele vai usar. É brincadeira isso, né? Tô esperando pra receber, mas ele foi lá e já surrupiou. Tudo bem, pai, pode usar enquanto eu não recebo a minha mochila, né? Ainda quando não vem pra mim. Isso aqui é sensacional, vale a pena, isso aqui vai me ajudar demais pra ir pro trabalho. Então, convido vocês a usarem o cupom do Toque Passa, 10% de desconto. Maravilhosos, tá? E, aliás, dá 10% de desconto em todo o site da Invictus. Então, eu convido vocês a usarem o cupom do Toque Passa. Vai lá, todos os produtos da Invictus tem 10% com o cupom Toque Passa. Vamos lá, fala de NFL então. Eu vou começar até com uma Playoff Picture, porque nós temos muitas mudanças graças aos jogos de ontem, e eu acho que o mais surpreendente aqui, é lógico, os Broncos estão na liderança de novo, né? Venceram o seu jogo contra os Raiders, e o que acontece? Tem os critérios de empate, né? Esses dois times basicamente já estão garantidos nos playoffs, mas agora é aquela coisa de quem vai ter a bye week, né? A semana de descanso na primeira semana da pós-temporada. Nos critérios de empate, tá dando Broncos, por enquanto, os dois com campanha 11-2. O calendário do Broncos é um pouquinho mais chato, tá? Tem jogos mais relevantes, tem jogo mais difícil pela frente do que o New England Patriots, apesar do que o próximo jogo dos Patriots é dificílimo, é contra o Buffalo Bills. E o destaque aqui é o Chicago Bears, que o Chicago Bears perdeu seu jogo ontem e saiu do seed 1 para o 7, né? Porque os Packers são os líderes da NFC Norte. Será que a gente começa por eles? Eu não sei qual que eu separei. Vou começar pelo Sunday Night Football. Sunday Night Football, porque talvez tenhamos o fim da dinastia. Acabou a dinastia. Isso aqui é sempre lembrado, né? Aquele vídeo clássico lá do colega, o Anthony Curti. Mas aqui é um pouco diferente. Aqui lá era mais começo de temporada, não era de fato o fim. Os Patriots conquistaram muito depois. Mas aqui talvez seja um intervalo, né? Talvez a sequência de jogos de playoffs, a ida para os playoffs tenha acabado. Talvez tenhamos Mahomes pela primeira vez fora da pós-temporada, desde que ele assumiu a titularidade da equipe. O que tá certo é que os Chiefs, depois de 9 títulos consecutivos na AFC Oeste, acabou esse reinado, né? Teremos um novo campeão. Por enquanto, os Broncos, os Chargers ainda podem brigar, mas os Chiefs estão fora dessa luta. Lutam pelos playoffs. 15% de chance. Ainda é bastante chance, considerando que o time está 6-7
na semana 14, tá? Campanha negativa é uma coisa que eu nunca pensei que eu ia ver para o Kansas City Chiefs, enquanto nós vamos elogiar, sim, é claro, a equipe do Houston Texans, que tem uma defesa que é absurda. Esse time, olha, o ano passado, antes de começar a temporada, o pessoal, muita gente falou que o Stroud seria, né, o Houston Texans seria o Kansas City Chiefs Killer, o time que ia acabar com a dinastia, o time que ia vencer os Chiefs na final da AFC. Foi uma temporada muito ruim, né, no geral, não conseguiu chegar em lugar nenhum, mas a profecia se concretizou. Talvez eles tenham acabaram pelo menos com a chance do Kansas City Chiefs ganhar a divisão com uma vitória importantíssima jogando fora de casa, um Sunday Night Football em que a gente vai trazer alguns destaques. Por exemplo, você imaginar, tô até pegando a página de memes mesmo, tá? Isso aqui tudo foi drop. Isso aqui tudo foi drop. É algo de, sei lá, é preocupante, né? É absurdo você imaginar que todas essas jogadas aqui terminaram sem a recepção. Tá? Parece um time que precisa se reinventar. O Kansas City Chiefs, talvez, se a dinastia volte adiante, né, um pouquinho mais lá para frente, a gente tenha aqui os Chiefs voltando ao seu tamanho gigante, conquistando mais Super Bowls. A gente vai lembrar que os Patriots também tiveram um período de baixa que não ganharam, né, mas só ficaram fora dos playoffs, justamente quando o Tom Brady machucou. E mesmo assim foi uma temporada com mais vitórias, uma temporada que ficou fora por questão de detalhe. Então são dinastias diferentes, são épocas diferentes, só que ontem foi um jogo que eu fiz muitos questionamentos. Se pegar os números do Patrick Mahomes, 14 de 33, 160 jardas, 3 interceptações, nenhum passe para touchdown, é um pouco cruel, porque eu não acho que a atuação dele, apesar de não ter sido uma atuação boa, ela não é uma atuação para tudo isso. Muitos drops, muitas besteiras, né? Então, 4 desses passes não completados foram por erros dos seus recebedores. Travis Kelce, uma recepção para 8 jardas. E assim, uma atuação muito abaixo. A gente vai pegar aqui os números dos dois times e é muito ruim. Dos dois times não, né? Principalmente da equipe do Kansas City Chiefs, porque você tem uma equipe dos Chiefs que tem um primeiro tempo lamentável. Olha isso, né? Saiu zerado de campo, inclusive com field goal perdido. E a jogada que para mim muda completamente, lance é aqui, tá? Essa campanha no quarto período, faltando 10 minutos para o final do jogo, você está numa quarta descida e para 1 jarda e você arrisca, né? Você arrisca, você tenta um passe pro Rice, esse passe não é recebido e você entrega a bola para o Houston Texans na sua linha de 31 jardas, campo de defesa. Não gostei, não entendi a decisão do Andy Reid, porque por mais que você tivesse problemas no seu time e você tem que mostrar que você quer ganhar, não é como se a sua defesa não estivesse fazendo a sua parte, né? A defesa estava fazendo a parte dela, a defesa estava conseguindo encontrar boas soluções para o ataque do Houston, que tem seus problemas. A gente cansou de falar aqui como tem problema esse ataque do Houston Texans, né? E aí você dá um campo curto, poucas jogadas depois, 6 jogadas depois, você vai lá e tem um touchdown que coloca esse jogo em 17-10. Então, para mim, isso aqui é uma decisão que, sei lá, o Analytics pode mostrar alguma coisa. Eu lamento demais se o Andy Reid foi baseado simplesmente no Analytics. Eu tenho minhas restrições grandes, né? Eu acho que a questão do Analytics virou quase um chat GPT. Ah, não, usa IA, vai lá, entendeu? Tendência é outra coisa, sentimento, cara, chuta, deixa o campo inteiro. Não é como se Houston estivesse marchando o campo inteiro a todo instante, não é. Aqui, ó, 6 jogadas punch, 3 jogadas punch, 3 jogadas punch. A defesa não estava conseguindo, a defesa estava fazendo sua parte. Então, não gostei, coloca um touchdown que deixa o seu time numa situação mais complicada, que faz você forçar, inclusive, mais uma tentativa de quarta descida, e aí tem outra turnover on downs, e... né? Aqui a jogada que encerra a partida, esse passe pro Travis Kelce, que fica brincando ali, o passe não foi legal, mas o Travis Kelce também tá bem cozido.
E, no geral, foi um jogo ruim do Kansas City Chiefs, não vai ganhar a divisão. Houston Texans, por outro lado, eu vou olhar e eu falo assim, cara, esse time vai dar trabalho. Eu não queria ser a equipe que vai encarar o Houston Texans já na rodada de wild card. Não sei se eles vão estar no wild card ou se eles vão ganhar a divisão. Eles podem ganhar a divisão ainda. E eu acho que todo mundo que tá ganhando divisão preferia que eles ganhassem, né, pra mudar. Mas esse time aqui pode chegar, sei lá, olhando essa AFC... Eu não descarto até um Super Bowl para o Houston Texans, que seria uma grande surpresa, mas é uma equipe que começou 0-3 e tem crescido demais. São 5 vitórias consecutivas, tem seus problemas ofensivos ainda, né? Não é um time confiável, mas é uma defesa que faz muita diferença. É uma defesa daquela típica que conquista campeonato, que a gente vai lembrar, tá? Tivesse um ataque esse grupo aqui, mas espetacular, espetacular mesmo. O Houston Texans tá dando gosto de ver essa equipe jogar. Assim como deu gosto ver esse jogo aqui, esse shootout aqui, né, esse 39-34 do Buffalo Bills para cima do Cincinnati Bengals, basicamente encerrando a temporada do Cincinnati Bengals. Esses playoffs, a gente não deve ter o Patrick Mahomes, o que chama atenção, mas a gente não deve ter de novo, né, aqui o Joe Burrow, um pouco por culpa dele também, né, acho que ele tava fazendo uma partida perfeita, e aí na hora de tirar o 10, né, por falar, tirar o 10, esse jogo aqui pra mim virou a capa, porque olha que imagem linda, cara, como o futebol americano na neve é uma coisa espetacular, nossa, que coisa sensacional, agora eu gostei mais do meu cabelo, sensacional, que jogaço, tá? Grandes jogadas, grande atuação de Josh Allen. Botei a camisa do Allen aqui porque teve uma partida que lembrou o Josh Allen MVP, tá? Foi lá buscar, conseguiu tirar. Eu separei essa jogada aqui. A gente não pode mostrar o vídeo ali, mas a gente vai fazendo uma picadinha. Esse passe que dá pro Shakir, pra mim é sensacional, porque olha o Josh Allen, como é que ele tá, né? O pocket vai colapsando, vai caindo, vai tendo a pressão, ele vem aqui pro lado direito, ele puxa a jogada, ele estende, ele vai, olha a cabeça dele como está olhando para o fundo do campo, né? Desculpa, a imagem não é das melhores porque é o que dava pra fazer, mas ele está olhando o fundo do campo, ele tem a possibilidade de correr, e daqui a pouco ele vai correr, né? Mas ele entende que vai ser complicado, ele freia, cabeça no fundo do campo, observando, sempre olhando o que ele pode fazer, passar, vira de novo, mais um fake, vem pro lado, volta para se livrar, para ganhar tempo, para comprar tempo, ele consegue, e aí esse passe é pornográfico, encontrando o Shakir aqui no fundo da endzone para fazer a recepção, aliás, tá aqui, aqui na entrada, eu confundi na imagem, tá? Ele faz aqui, olha que janela estreita que ele tem, que janela curta, e no meio de 3 defensores, né? Tinha o jogador no fundo, que era, aliás, minha primeira leitura, isso que eu ia falar, né? Um passe mais alto talvez fosse uma solução, mas esse passe é perfeito, é um tiro, e vai na medida, um touchdown espetacular quando o time perdia por 14-3, as coisas pareciam não dar certo para a equipe do Buffalo Bills. E tudo levava a crer que nós teríamos uma vitória do Cincinnati Bengals, porque o Burrow tá fazendo um grande jogo, conexão para touchdown que ele teve com Higgins, né? O passe para que ele teve com aqui de 21 jardas, esse touchdown foi maravilhoso, mais bonito inclusive que o final o último touchdown da partida. Aqui parecia que tudo estava indo pro lado contrário. Você tá perdendo por 3 pontos e você tem a situação de marcar o touchdown. Você tá na linha de 2 jardas e aí você sofre um fumble, né? Tem o fumble recuperado porque o Cook vai lá na hora de entrar na linha, no touchdown, ele sofre o fumble e a bola fica para os Bengals. Tudo parecia dar completamente errado. Era uma sequência de jogadas que, cara, não vai dar. Hoje não vai dar, né? Aí vai lá, anota o touchdown, e aí vem essa trocação maravilhosa. Esse touchdown é um momento que muda completamente o jogo.
esse touchdown de 40 jardas terrestres, é o mais longo touchdown do Josh Allen, né? Olha que achou o espaço, ele viu aqui o pocket colapsando, abre o espaço, tem apoio, né, dos seus recebedores que vão fazer os bloqueios fundamentais, ele vai com muita velocidade e conquista esse touchdown, que muda, sim, o sentido da partida. Muda completamente. Aí vem a sequência ruim do Joe Burrow, né? Ele é interceptado e é uma pick six, passe que seria para o Chase, mas vai direto na mão do Benford, né? O Benford captura, e aí na sequência o primeiro passe é de novo uma interceptação, e aqui muda totalmente a história, touchdown 39-28, os Bengals conseguem anotar um touchdown ainda na reta final, um passe pro Higgins, e aí que tá o detalhe, nós temos, aqui, jogo errado, aqui, nós temos a equipe do Cincinnati Bengals, desde o começo da temporada passada, foram 8 shootouts, 8 jogos em que as duas equipes marcaram pelo menos 30 pontos. Os Bengals perderam 7 desses 8 jogos. Eles só ganharam uma vez. E aqui está o problema. O seu ataque marca 34 pontos e você vai lá e perde porque você leva 39. Eu sei que o Burrow errou nessas duas interceptações, a pick six, tudo, mas, cara, tem que ter uma margem de erro. A margem de erro dos Bengals é basicamente 0. O ataque funciona muito bem, mas é só isso. É só isso. Tá? Então, os Bengals basicamente fora da temporada tinham uma chance ainda, agora a chance ainda existe, mas ela é quase 0, né? Tá aqui 1% de chance de chegar nos playoffs. Aqui eu falei, os Chiefs estão 15%. Lamentável, tá? Vou agora para esse outro jogo no frio. Eu podia falar dos Ravens, mas eu deixo para falar dos Ravens depois, porque essa partida aqui era a minha preferida, era o jogo que eu abriria, porque foi muito bom, um dos meus jogos favoritos, e Jordan Love, meus parabéns. Eu não vou ficar aqui abraçando o erro, se eu falei alguma coisa, eu não acho que Jordan Love senta na mesma mesa que o Aaron Rodgers sentou no Green Bay Packers, que o Brett Favre, mas jogou o fino da bola e... por que não? A gente poderia falar do Jordan Love concorrendo ao prêmio de MVP, tá? Nas 2 últimas semanas foi sensacional, foi muito bem contra os Lions, foi muito bem agora contra o Chicago Bears. Um jogo que faz jus à rivalidade dessas duas franquias históricas. Faz jus demais, muito bom jogo dos dois lados, tá? Alguns momentos de baixa, de uma conversa para lá ou para cá. Caleb Williams, não gostei da jogada final, a decisão dele, eu acho que ele perde, ele tá muito focado no que vai fazer ali e ele perde algumas leituras que eram muito melhores, que poderiam ter resultado de outra forma esse desfecho do jogo, mas é um time que brigou, é um time que tava bem apertado o jogo, né? A gente tem aqui um começo de jogo que vai 0-0 no primeiro tempo inteiro, com muitos punts, interceptação, Love não começa ali bem, né? E você tem uma vantagem aberta de 14-3 dos Packers para começar o segundo tempo, e os Bears vão lá, eles buscam, tá 21-11, vamos lá, vamos chegar, e eles chegam lá 21-21 no quarto período, tá? Então é um time que para mim mostrou mais, para mim passou uma boa impressão, né? Perdeu no detalhe, jogando fora de casa, achava os Packers favoritos para esse jogo, mas foi uma partida muito interessante. Teve até aquele bad blood ali, aquele rancorzinho no final do jogo ali, na hora de cumprimentar, né? O Ben Johnson falou que poderia vencer os Packers 2 vezes na temporada. Daqui 2 semanas esses times se encontram mais uma vez e esse jogo vai ser lá no Soldier Field. Mas tá pros dois lados. Tá muito legal mesmo e gostei do Green Bay Packers. Mostrar aqui essa jogada final, né? Esse aqui é o problema no final. Caleb Williams acaba sendo interceptado pelo Nixon. Aliás, o Nixon meio que tipo assim, não tô nem aí para vocês, né? Vamos mostrar aqui a movimentação que é com o Cole Kmet, né? O Cole Kmet está aqui alinhado do lado esquerdo e ele vai fazer um motion pré-snap. Ele vem aqui para o lado direito da jogada, mas ele vai cortar e ele vai aparecer como opção aqui para o fundo. Só que qual que é o detalhe dessa jogada, né? Nós temos, aliás, o Kmet está aqui, né? Esse aqui é o Loveland, desculpa. O Loveland faz esse movimento e o Kmet está aqui, o passe é para o Cole Kmet. Qual que é o detalhe dessa jogada?
que eu não gosto? Você tem, nesse momento, o Cole Kmet com muito mais abertura. Você está no fundo sem pressão e você tem um espaço muito maior aqui para o Cole Kmet receber esse passe. Né? Se ele sair um pouco antes, 2 segundinhos antes, já faria diferença. Porque não sei também se conseguiria ter a chegada do Nixon, né? O Nixon, ele se recupera bem e vai receber a bola aqui, fazer a interceptação. Mas o caminho todo era para o Cole Kmet conseguir mais. Qual que é outro detalhe? Perceba o número 2. Olha o Moore aqui. Olha o Moore. Você precisa de uma primeira descida. Depois você vai lá e faz o spike. Né? Não tem problema. Você alinha e faz o spike. Olha como está completamente livre neste momento. Um pouquinho antes de você soltar a bola. Aqui ele vai soltar a bola. Mas olha como a leitura para o Moore era muito mais tranquila. Ele tá com os olhos sempre pro fundo do campo, me lembrando bastante um Caleb Williams do passado, aquele que a gente criticava, né, que parecia um pouquinho mais limitado e agora fez um grande jogo também, tá? Boa partida, acaba fazendo esse passe e é interceptado. Mas o jogo foi muito mais do que isso. O jogo foi uma trocação bem legal. 19-35, 186 jardas para o Caleb Williams. Nós temos o Jordan Love. Jordan Love, que aliás, eu peguei a estatística interessante. Contra a Blitz nesse jogo, manda a Blitz, você vai se dar muito mal, tá? Ele completou 8 dos 11 passes que tentou debaixo de Blitz e ele teve 2 touchdowns passados. Não adianta mandar blitz para cima dele, tá? Vai funcionar, jogou muito bem. A partir do terceiro quarto, na hora do vamos matar essa partida aqui, qual foi o desempenho do Jordan Love? 11 de 16 para 186 jardas e 3 touchdowns. 3 touchdowns que colocaram esse time, né? Tem aqui o Josh Jacobs também anotando um touchdown com muita força, ferocidade aqui. Esse jogo foi um espetáculo, vai ter luta até o final entre essas duas equipes. Eu acho que a divisão fica entre um e o outro. Gostei demais, tinha sido meu jogo favorito, tá? Aqui também os Bengals, aí a neve, dá uma competição legal. Se estivesse nevando aqui, nossa, que espetáculo, tá? Mas jogaço mesmo. E Green Bay Packers, eu vou falar aqui, o torcedor fica bravo quando eu falo mal do Love, foi muito bem mesmo, muito bem. Né? Apareceu num grande momento, passes belíssimos, trazendo estatística que, aliás, o Watson também tem que dar o destaque, né? O Watson recebendo passes importantes, e ele teve um touchdown longo, né, de 41 jardas, depois ele teve um passe de 45 jardas para o Bo Melton, tá? Só Love e o Sam Darnold, né, que tem múltiplas touchdowns de 40 jardas ou mais, em que a bola ficou no ar, tá? Então tá muito bem aqui. Jordan Love tá com 22 passos para touchdown e 4 interceptações na temporada. Tá muito bem. Tem seus problemas, sim, né? Acho que no geral a gente vai falar um pouquinho dos Packers, mas gostei demais desse time nas 2 últimas semanas, crescendo no momento certo. Crescendo ali a partir da semana do Thanksgiving, né? Que é a hora que o campeonato começa a pegar para valer. Falando em campeonato pegar para valer, olha os Steelers. Quem tá falando que os caras vão ter campanha negativa? Manda embora aí, manda embora o Tomlin, né? O Aaron Rodgers tá cozido, não vale nada. Tá aí, nós temos a equipe do Pittsburgh Steelers vencendo o Baltimore Ravens e eu estou pronto pra desistir dos Ravens de uma vez, né? Eu tô pronto pra falar que não vai dar, tá? Tem uma crítica de arbitragem, sim, aqui na reta final, tem um touchdown que foi revertido pro Likely que eu não gostei mesmo, né? Foi marcado o touchdown, foi nessa campanha aqui? Isso, foi na campanha final ali, né? Tinha tempo, tá? Ele completou o passe pro Likely e aí foi revertida essa jogada. Não gostei porque ele tem a posse e aí fica aquela coisa, o que é posse? É um pé, 2 pés, mas ele não completou o terceiro passo. Agora tem terceiro passo?
Ele não fez o football move, mas é porque o cara se ele fosse puxar, o cara ia fazer. Isso aqui, manter a bola lá na frente, distante do seu marcador, é um football move, né? Ele recebe e ele dá, mas não deu o terceiro passo. Não deu mesmo? É tão difícil na imagem você determinar se não deu o terceiro passo, ele pisa e se a bola soltou antes. Não gostei da chamada. De qualquer forma, ainda tinha como esse time conseguir boas jogadas, uma 3ª para 2, em que você perde jarda, né, com o Derrick Henry, e ainda tem uma formação ilegal, que é declinada, então, mas é uma 3ª para 2 na linha de 5, e o Derrick Henry vai lá e perde jardas. Então, eu acho que não dá, e esse passe também para o Andrews é um passe incompleto, não chamaria, não voltaria essa jogada, mas de qualquer forma, não sei também se ia decretar a vitória, né? Era para assumir a liderança no placar, era para colocar o jogo em 29, né? Ou então 28, porque talvez tentassem os 2 pontos ali, mas tomariam a liderança no placar, mas com 3 minutos para jogar, talvez os Steelers tivessem vencido o jogo na mesma, tá? Partida boa, gostei do jogo dos Steelers, não gostei nada dos Ravens. Talvez seja o momento, a gente tá falando do Tomlin ser demitido, talvez seja a hora do Harbaugh ser demitido, os Steelers voltam à liderança da divisão, quando a gente achou que já tinha acabado, né? E que, não, esse ano a campanha é negativa. E olha só, mais 2 vitórias e eles estão lá. Se for pegar o calendário dos Steelers, cara, completamente imaginável que eles vão vencer, que os Dolphins eles são favoritos, tem os Browns ainda que eles são favoritos, e aí na última semana eles jogam contra os Ravens jogando em casa, mas 2 vitórias eu acho que dá, né? Fora de casa contra os Lions, difícil. Os Browns, eu acho que dá pra ganhar esse jogo sim, tá? Falar em outra rivalidade de divisão que tem uma temporada encerrada, a gente vai falar dos Colts. Acabou a temporada dos Colts, né? Começo maravilhoso, foi tudo muito bem, mas depois da bye week tudo começou a dar errado, quando você tem o Daniel Jones jogando com a perna quebrada e principalmente depois em que ele tem uma ruptura do tendão de Aquiles, cara. Isso aqui é lamentável, né? Um time que tava indo tão bem, tão forte, grande partida do Trevor Lawrence, ótimos passes, alguns dos melhores passes da temporada rolaram nesse jogo aqui, num clima que não era fácil não, né, mas basicamente encerra aqui um time que já vinha numa descendente ali, né, e tem um jogo que termina sem o Daniel Jones, né, Daniel Jones que fica sem contrato no final da temporada. Riley Leonard acabou entrando para ser o quarterback. A gente vai lembrar que o Anthony Richardson também teve uma cirurgia e não volta nessa temporada. E aí você tá numa situação que acabou, né? Acho que não tem muito o que falar da equipe do Indianapolis Colts. O Jacksonville Jaguars vai brigar com o Houston Texans até o final para ver quem que vai ganhar essa divisão, mas possivelmente os 2 times vão para os playoffs. Os Colts vão ficar pelo caminho. Os Colts não tem o que falar. Apostaram alto indo atrás do Sauce Gardner, acreditando que poderia ser o ano em que você pode fazer aquela corrida para ganhar alguma coisa, mas pagou caro, não vai ter a primeira escolha do ano que vem, já se colocou num buraco. Uma lesão atrapalha muita coisa, jogar com a perna quebrada atrapalha demais, e cara, que lamentável o Daniel Jones, eu fiquei triste por ele mesmo, né, ele cai na jogada, ele acaba caindo sozinho, e aí ele até bate o capacete, você fala assim, pô, mas o que aconteceu? Foi aquela perna quebrada? Não, é outra perna, o que aconteceu? Talvez forçando, né, pra compensar a perna machucada, joga mais a pressão no outro, não aguentou, o tendão de Aquiles foi embora, e grande vitória do Jacksonville Jaguars, né, vai brigar, jogou bem ontem, era a minha aposta de time que ia ganhar essa divisão esse ano. Cohen tem os seus altos e baixos, mas tá muito mais nos altos neste momento. Que mais que eu separei aqui, esse jogo? Fiz essa partida aqui, né, foi bem protocolar, a vitória por 24-17, o placar engana, o domínio foi absoluto. Vou colocar aqui nas estatísticas do jogo, só para mostrar, foram 39 minutos de posse de bola do Denver Broncos, contra 20, né, a equipe dos Raiders que terminou sem o Geno Smith parece que quebrou ali o dedo, não conseguiu terminar o jogo, o Kenny Pickett entra no final e faz um passe para touchdown.
muito bem executada a primeira campanha dos Las Vegas Raiders, inclusive usando algumas coisas que eles viram no jogo da semana passada do Washington Commanders, porque tudo bem, foi sacado 3 vezes, né? Tá seguindo aquele passo lá, a defesa dos Broncos é fenomenal, mas soltando a bola mais rápido. Soltando a bola mais rápido dá um problema para esse grupo. Então tem aqui o blueprint, né? Tem aqui um mapa da mina para como você enfrentar essa equipe do Denver Broncos. E os Broncos foram ganhando o jogo, falei na transmissão, me passou aquela sensação, que é a expressão que usam muito nos Estados Unidos, que é a morte por 1000 cortes de papel. Sabe aquele cortezinho? São campanhas longas, são campanhas que vão machucando a defesa adversária. Então aqui são 14 jogadas, 81 jardas, 8 minutos e 54. Aí você tem aqui mais um touchdown, né? Porque você anota, o time de especialistas vai lá e faz o touchdown que deixa o placar em 14-7, mas 14 jogadas, 91 jardas, 9 minutos e 13, 19 jogadas, 90 jardas, 10 minutos e 17, então você vai machucando, você vai cansando, passe curto, corridinha, você vai administrando muito bem. Esse jogo poderia ter acabado muito antes, não fosse o Pete Carroll achar que ele ia conseguir fazer alguma coisa na reta final, que ele já não tinha mais nada mesmo, mas ele queria me segurar até o final. Tudo bem, né? Não tem problema não, fiz lá a partida, foi legal, espero que vocês tenham acompanhado esse jogo comigo. Isso aqui me pegou de surpresa. Isso aqui me pegou bastante de surpresa, porque o Buccaneers é impressionante como tem a hora de matar tudo e eles fazem uma besteira. Então, neste momento, estão empatados ali com o Carolina Panthers, mas perder em casa para os Saints não tem desculpa. Não tem desculpa. Buck Irving jogou, o Chris Godwin estava em campo, o Igbuka estava em campo. Não tem desculpa, porque você enfrentou um dos times mais horríveis de todos os tempos, que é essa equipe do New York Saints. Tá? Esses Saints são horrorosos. O Tyler Shough conseguiu anotar touchdown terrestre, 2 touchdowns terrestres, né? O touchdown da vitória é com ele correndo ali, fazendo scramble pelo lado esquerdo do ataque, e anota o touchdown. Para mim não tem desculpa, é muito fraco mesmo esses Saints, você não pode perder. Todo ano o Buccaneers tem a faca e o queijo na mão contra um time horrível, sofre, mas ainda consegue, né? Foi assim já contra os Panthers, foi assim contra os Saints mesmo, e agora perdeu, né? Fica brincando com fogo, uma hora vai lá e se queima. Não tem desculpa, tá? Porque é um time que você não pode perder um jogo desse. Sabe, não tem cabimento, você, sabe, fica atrás do placar, você vai lá, consegue 17, você entra no quarto período com o jogo empatado contra uma equipe horrorosa. Eu sei que tem rivalidade de divisão, mas não tem cabimento. O Buccaneers, pra mim, não é time que vai competir. Começou a temporada, talvez o pico tenha sido muito lá no começo, né? Tinha questionamentos com relação ao Bowles no final da temporada, no começo da temporada. Eu acho que vai ser discutido mesmo a continuidade do trabalho dele, porque não pode perder desse jeito. Quem gosta, equipe dos Rams, vai lá, passou o carro, Matthew Stafford tinha tido um jogo, não sei se o Matthew Stafford vai ser, já voltou nível de MVP, 231 jardas passadas, 3 passes para touchdown. Partida do Puka Nacua, mais um absurdo, 7 recepções, 167 jardas. Ele teve no primeiro tempo ali, né? Cara, incrível. Teve o Jimmy Garoppolo, corredor na partida, mas um jogo muito tranquilo contra o Arizona Cardinals, que é ruim, mas ontem pareceu especialmente ruim, né? Especialmente ruim, incrível, né? O quão fraco foi. Passa o ponto também, né? O Brissett acho que tá no máximo e já tá pensando na próxima temporada o que vai fazer, inclusive vai ter que tomar a decisão do que vai fazer. Um atropelo dos Rams sobre os Cardinals, que não foram competitivos, né? Não teve competição. Só não tá mais tranquilo a equipe dos Rams com 10-3 porque o Seahawks também foi lá e passou o carro para cima dos Falcons, acabou a temporada dos Falcons, estão eliminados oficialmente, Kirk Cousins com 2 interceptações, também, né, é outro time que vai ter que pensar o que vai fazer lá, manda o técnico embora, quem que vem, vamos lembrar todo mundo que eles entrevistaram o Verbal, eles entrevistaram vários treinadores e escolheram o Morris, tá aí, né, a decisão acertada deles. Sam Darnold,
20 de 30, teve uma interceptação, mais 3 passos para touchdown, foi um jogo muito tranquilo, né? Acho que como deveria ser para a equipe do Seattle Seahawks, começa com um certo... Ih, rapaz, será que vai criar alguma coisa, né? Aquele equilíbrio, mas no momento em que começa a abrir ponto, que começa a abrir vantagem, começa a ter aquela coleção de erros, Seattle vai passando o carro e aí no final não tem nem disputa. Que triste a equipe dos Falcons mesmo, é um time que, coitada da torcida, fico com pena da torcida dos Falcons, eu ia fazer esse jogo e acho que foi um jogo menos interessante até do que a partida dos Raiders e Broncos, que teve pelo menos um pouquinho de competição. Aqui também não teve competição, Jayden Daniels, por que voltou, cara? Não tem por que voltar, não tinha por que voltar. Dan Quinn, ele toma algumas decisões. Dan Quinn, o ano passado eu achei que eu tinha errado, ele tinha calado minha boca, mas não, né? E J.J. McCarthy voltou, era o jogo que você precisava contra uma equipe fraca, mal treinada, que é a equipe dos Commanders. 31-0, os Vikings eu não acho que vão ter alguma chance nos playoffs, a divisão é muito complicada, mas tentam sair com um pouquinho mais de honra, acho que é algo mais que tem para tirar desse jogo, né? Assim como os Dolphins estão aí emendando uma série de vitórias, que eu acho que vai mais atrapalhar o time pensando em playoffs, vai dar uma boa ajuda para o McDaniels pensar, né, em continuidade. O Tua não vai ter continuidade, e como a equipe dos Jets é ruim, como tudo dá errado, Brady Cook vai lá 2 interceptações, Tyler Taylor entra, tem uma interceptação, tudo é ruim na equipe do Jets. Nossa, que jogo horroroso de se ver. De um time que tem ali a sua qualidade, tem talento, né? O Etienne é um cara que tem muita qualidade, que sabe correr com a bola. O Wright correu muito bem ontem também. E um time que é simplesmente uma bagunça completa, né? Que é a equipe do New York Jets. E pra gente fechar, falando em bagunça, vitória dos Titans, que até ajuda os Raiders a pensar em ter a primeira pick no ano que vem. Vitória dos Titans para cima dos Browns, e eu quero saber o que o Stefanski tem contra o Shedeur Sanders, tá? Qual que é o problema? Porque o Shedeur Sanders fez um jogo aqui com 364 jardas, 3 passos para touchdown, 1 interceptação. Foi um jogo que foi bem disputado, mas num nível de ruindade ali, né? Mais uma vez, aliás, saindo bem o Ken Ward, só teve um sack, eu esperava muito mais, e quando não espero nada dos Titans, eles conseguem, mas o que me deixa na dúvida é o seguinte, você tá perdendo o jogo, você tem uma campanha que tem o passe para touchdown do Sanders, e aí você vai para uma conversão de 2 pontos em que você tira o Sanders de campo e faz o Judkins passar a bola. Você vai para um Wildcat em que o Judkins é o fake do fake do fake do fake, né? Então eu vou correr, não, eu vou passar, não, eu vou correr, não, eu vou passar. E aí, de repente, ele faz um passe completamente absurdo e não consegue a conversão dos 2 pontos, que daria um empate. Cara, tem o Sanders que estava indo bem no jogo. O que você fez, Stefanski? O que você fez? Sabe, tem umas diarreias mentais. A ideia é perder mesmo? É isso que é a ideia? É continuar perdendo e melhorar a posição de draft no ano que vem? Talvez seja isso, mas sei lá, né? Sanders não é uma maravilha, mas, pô, uma hora dessa você vai lá e tentar passe com o Judkins. Coisas que a NFL faz pra você e faz você pensar que tem gente ganhando dinheiro fazendo um serviço muito ruim, tá? Situação de playoff nesse momento, nós temos jogo daqui a pouquinho nós temos um jogo, e daqui a pouquinho, dizendo à noite, né, temos o Monday Night Football entre Chargers e Eagles, que vai trazer algumas mudanças também, ó, se perder aqui os Chargers para os Eagles, a chance de playoffs cai para 50%, se vencer vai para 74%, os Eagles aqui, se perderem, ficam com 94%, se ganhar, já tá basicamente lá dentro também, porque teve a derrota dos Cowboys, tá numa situação bem confortável a equipe dos Eagles, é um jogo que promete, e a gente volta para falar dele amanhã, tá? Teremos vídeo amanhã cedo para falar desse jogo, teremos vídeo live amanhã, 7 da noite, e quem é amigo Ligado Plus, hoje tem um bate-papo às 7 da noite de Brasília, a gente faz aquela conversa aqui para passar limpo. Feliz com quem venceu, triste aí com quem perdeu o jogo, chamando aquela moralzinha de novo lá para Invictus, né? QR Code aqui, ó, leva você direto para a página que mostra isso aqui, né? Os produtos relacionados com NFL, vai lá, cupom TOCPASSA dá 10% de desconto. E valeu, galera. Aquele abraço.